Veja, esse local é um local que nos traz segurança, é um local que nos traz estabilidade, é um local que nos traz firmeza. Essa esfera da graça, meus irmãos, é um local maravilhoso em que o Senhor nos colocou, e nessa esfera da graça nós podemos sentir a presença de Deus. Nessa esfera da graça, a todo momento, a todo dia, nós temos comunhão com Deus. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, o Senhor habita em nós, mas Ele não está... Ele não está somente aqui no templo físico, não, mas Ele habita em nossas vidas, meus irmãos. E outra coisa que o Senhor também nos proporcionou aqui, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, irmãos, outra coisa muito importante que nós podemos perceber aqui, que Jesus nos trouxe, foi esperança. Esperança. A esperança, meus irmãos, que Jesus trouxe é uma esperança em que ela perpassa até mesmo a morte. Há vários exemplos de pessoas que morreram na Bíblia. Alguns exemplos é que Jesus ressuscitou. Os crentes, irmãos, têm esperança, e é possível você hoje ter esperança também. Uma das coisas que o Senhor nos dá agora é esperança. Se o Senhor não tivesse vindo a este mundo e dado a vida, irmãos, nós não teríamos essa esperança. Eu não poderia estar pregando ou falando isso que eu estou falando aqui para vocês, mas agora não, nós podemos ter esperança. Eu quero falar ainda no Antigo Testamento, no capítulo 4 de Romanos, está na sua Bíblia aí, sobre um personagem que é chamado Abraão. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus, porque Abraão não foi justificado pelas obras. Diz o versículo 3, pois diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, antes mesmo de Cristo, por conta de Cristo, em antecedência à vinda e à morte de Cristo, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, aonde eu quero mostrar para vocês agora é a questão da esperança. Aí os irmãos vão lá para o versículo de número 17, que vai dizer o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Essa era a fé de Abraão, o qual, está falando de Abraão, em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Verso 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, isso é importante, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isto foi também imputado como justiça. Então, meus irmãos, Abraão, ele foi justificado quando ele creu. Diz a Bíblia que ele creu contra a esperança. Olhe que coisa, meus irmãos, tão difícil, crer contra a esperança. O que é crer contra a esperança, irmãos? Crer contra a esperança é muito mais do que um diagnóstico péssimo que alguém possa te dar. É muito mais do que isso. É muito mais do que ter uma notícia que alguém morreu. Crer contra a esperança, eu não sei dizer para os irmãos o significado disso. É muito profundo, mas Abraão creu contra a esperança. E diz mais ainda, porque ele creu contra a esperança, porque ele estava certíssimo de quem tinha prometido a ele, e quem prometeu a ele não foi um homem qualquer, quem prometeu ele foi o Senhor dos exércitos, quando ele tinha 75 anos e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. Deus prometeu
duas coisas a Abraão. Primeiro, Deus prometeu uma descendência, e depois Deus prometeu uma terra, e Abraão creu naquilo, meus irmãos. Ele creu contra a esperança, ele creu contra todos, mas ele creu na palavra do Senhor, porque a justificação, ela nos faz crer. E hoje eu quero aqui falar para os irmãos algo que o texto de Romanos 5 traz para mim e para você, traz esperança. Você pode crer nos dias de hoje, que Deus é poderoso para fazer alguma coisa, mas há uma outra esperança ainda, há uma outra esperança, a esperança maior, a esperança que perpassa os dias de hoje, é o dia, a esperança de que um dia nós estaremos para sempre com Cristo lá no céu, meus irmãos.